Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para essa nossa aula de hoje, em que nós vamos falar sobre a importância e a necessidade do planejamento das necessidades de materiais, ou, do inglês, Material Requirement Planning, MRP. A partir do planejamento da produção, que responde às perguntas: o que produzir, como produzir e com que recursos produzir, e do programa mestre de produção, que responde às perguntas: quando produzir e quanto produzir, a gente tem a construção, a elaboração do MRP, do Material Requirement Planning. Ouçamos esse texto sobre o MRP. O MRP é um software, ou seja, é um sistema computacional que é alimentado pelas informações do Plano Mestre de Produção, MPS. Na verdade, o MRP, como a gente percebe, ele é um plano, o planejamento necessário para os suprimentos de materiais que vão compor o processo de produção. Ou seja, ele possibilita que se faça o planejamento de todos os materiais que entrarão na produção. Então, a partir do momento que eu tenho o planejamento da produção, o programa de produção, desses dois instrumentos, se resulta um planejamento de necessidades materiais. Ou seja, quais os recursos materiais que serão necessários para conseguir se cumprir com a produção que foi programada. Esta é a ideia. Vamos compreender isso a partir da análise de uma figura que nos elucida um pouco melhor esta questão. Então, a partir do MPS, a gente tem o software de MRP. Na verdade, a gente não pode esquecer que o MRP é um software, ou seja, é um sistema de computador que considera a organização de uma maneira estática, imutável. As informações que entram são alimentadas a partir do programa mestre de produção, do Master Production Schedule, do MPS. Paralelamente ao MPS, há necessidade de uma lista de materiais. Essa lista de materiais, o que é? São as informações oriundas do estoque, ou seja, são aquelas informações que diz assim, o que eu tenho no estoque nesse momento, dos materiais que o programa mestre de produção organizou, planejou, o que eu tenho no estoque. Isso é a lista de materiais. A partir daí, se gera uma lista de necessidade de materiais. O que é essa lista de necessidade de materiais? Eu fui lá no programa mestre de produção e vi assim, eu preciso produzir 10 unidades de um produto. Peguei a lista de materiais, esta lista de materiais diz assim, eu tenho em estoque a quantidade necessária para fazer 7 unidades de produto. Portanto, vai me faltar material. Eu vou precisar de pelo menos mais 3 unidades para poder fabricar aquelas 10 que estão programadas no plano mestre de produção. Então, a partir desta lista de necessidades de materiais, se faz uma consulta aos estoques. Como o desenho permite perceber, ele está com a simbologia adequada. Nós temos aí um losango. Sempre que aparece um losango num fluxo, ele indica uma decisão. Sim ou não? No caso, se eu não tiver no estoque, o que acontece? Se eu não tenho no estoque, eu preciso tomar uma outra decisão. Se o item é fabricado ou comprado. Se eu tenho no estoque, simples, eu libero para produção e ok. Agora, se eu não tenho, eu preciso então tomar outra decisão. Compro ou não compro? Produzo ou não produzo? Essa decisão seguinte, eu tenho 2 caminhos. Um caminho de compras e um caminho de fabricação. Se o material for comprado, eu libero uma ordem de compra. E essa ordem de compra, então, vai ser encaminhada a um fornecedor. Se ele for produzido internamente, eu emito uma OP, uma ordem de produção. A simbologia ali, OP e OC. OC, ordem de compra, OP, ordem de produção. A ordem de produção, e aí, então, dispara o processo produtivo.
Vamos falar sobre o MRP e as informações que o alimentam. Na verdade, o MRP, como nós vimos, é um software e para ele funcionar, ele necessita de algumas informações. Quais são essas informações? Basicamente, as informações constantes do MRP são a lista de materiais, que é essencial, fundamental, e o programa de produção, o programa mestre de produção. A partir do momento em que eu tenho a programação do material, a lista de material, eu tenho uma outra informação essencial, que é a informação do produto. Essa informação do produto, no MRP, ela é chamada de árvore do produto. O que é essa árvore do produto? Essa árvore do produto é o detalhamento do produto, é uma explosão do produto naquelas componentes, nos subcomponentes, nas peças. Quando você compra alguma coisa, você recebe geralmente, quando você compra um produto que tem que ser montado, né, a gente geralmente recebe um manual de instrução. Esse manual de instrução, ele traz a explosão do produto com setas indicando os componentes, né, do produto. Isso é uma explosão de produto, ou seja, cada uma dos itens que compõem os componentes, os subcomponentes, as peças do produto. Essas duas coisas, a lista de materiais e a árvore do produto, o diagrama da composição do produto, são a essência da construção do MRP. Vamos ver 2 exemplos disso no clipe que vem aí a sequência. Vejamos o que acontece na fabricação de um jogo de tabuleiro. Pela tabela que está na tela, você pode ver que a lista se divide em vários itens, que são classificados de acordo com seu nível. Além disso, os itens são especificados através de seu código, descrição e quantidade necessária na composição do produto final. O mesmo pode ser observado no próximo exemplo, da fabricação de uma caixa de lápis. A tabela também detalha cada um dos itens. Nesse caso, as quantidades são especificadas em unidades diferentes, cada uma de acordo com seu material. Esse detalhamento é importante para planejar de forma correta as necessidades de material para a produção. Como vocês puderam perceber nesta animação, a lista de materiais, ela explode o produto nos seus componentes mínimos, de tal forma que a organização possa saber exatamente quais são os itens que são necessários para eu fabricar, para eu montar um jogo de tabuleiro ou para eu montar uma caixa de lápis. O que eu preciso? Quais são os componentes necessários para isso? Nos seus mínimos detalhes. Aí eu sei exatamente a quantidade que eu preciso de material para produzir cada item. O grande problema é que muitas organizações têm, mesmo organizações já há muito tempo no mercado, que atuam há muito tempo, que já estão há bastante tempo no mercado, elas têm 2 tipos de lista de materiais. Geralmente, essas organizações acabam tendo uma lista de materiais que é para contabilidade, para poder fazer o custeio, para fazer a contabilidade de custos, para saber quanto custa produzir um determinado item. E tem uma outra lista que é para produção. E às vezes essas 2 listas não são muito semelhantes ou apresentam diferenças e geram problemas seríssimos para o processo de gerenciamento da aquisição dos materiais e do controle desses materiais. Uma outra questão importante quando se fala da explosão da árvore de produtos é que cada vez que eu altero um produto, cada vez que eu mudo a composição de um produto, o que acontece com muita frequência dentro das empresas. Às vezes muda-se uma embalagem, às vezes muda-se uma pecinha de nada no produto, mas isso tem que ser alimentado no sistema, no MRP, o software de MRP. Vejam, é um sistema de computador, ele precisa ser constantemente alimentado com as informações corretas. Se eu não tenho isso, eu acabo me perdendo. Uma finalidade importante do MRP é que ele é uma ferramenta
necessária e depende das informações de controle de estoques. Por que o controle de estoques é importante para o MRP? Porque como eu vou buscar essa informação do que eu tenho no estoque, esta informação vai servir para que eu gerencie adequadamente o processo de aquisição ou de produção dos materiais que serão necessários para a produção. E também uma outra coisa importante é a questão da manutenção dos estoques de segurança. O que são estoques de segurança? O estoque de segurança é aquela quantidade de materiais que eu mantenho como uma reserva estratégica para somente ser utilizada caso falte os estoques normais. Ou seja,